Bom, pessoal, então voltamos e nesse módulo nós vamos falar dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos eles são essenciais para o bom desempenho e atuação de um brigadista. Então, o EPI do brigadista ele é extremamente importante, pois garante a proteção no atendimento a ocorrências, podendo salvar vidas, zelando pelo patrimônio e meio ambiente. O uniforme do brigadista poderá ser o mesmo adotado pela empresa, diferenciando apenas por alguma cor, simbologia ou acessório. Quando nós falamos de EPI do brigadista, é claro que vai depender do cenário da empresa. Se você trabalha no escritório, por exemplo, não teria sentido o brigadista estar atuando ali com um jaleco, uma roupa do bombeiro, né? Mas seria interessante que ele tivesse uma identificação, talvez um broche, um capacete vermelho sobre a mesa dele, para que as pessoas saibam que ele é um brigadista, que ele é um líder de abandono e que ele tem condições de contribuir, tirar dúvidas, inclusive, sobre esse tema. O brigadista, ele precisa estar identificado e é um item requerido por norma. Então não tem como fugir disso. É importante que ele esteja adequadamente sinalizado, indicando ali que ele é o brigadista, tenha uma sinalização, né, individual. E aqui nós damos alguns exemplos para isso. Então poderia ser uma camisa, o que talvez já seria um excesso, pensando no escritório, mas pensando no chão de fábrica, pensando no dia a dia ali de uma indústria, seria o excelente. Poderia ser um bracelete, poderia usar o próprio uniforme, um boné, um broche, ou mesmo algo impresso e bordado na própria roupa, algo do tipo. Todos esses casos atenderiam bem. O EPI do brigadista, né? Então, no entanto, para atendimento à ocorrência, alguns equipamentos deverão ser adotados de acordo com a gravidade do risco do momento. A seguir vamos ver alguns EPIs. Então, não são EPIs para qualquer brigadista, mas tem que ser específico para as atribuições que ele vai ter. Um capacete como esse seria realmente para ir para o combate. Então, não preciso ter isso se não vai chegar nesse ponto. Eu não tenho nem hidrante na minha empresa. Poxa, então para que um capacete desse? É isso que nós temos que entender. Um óculos para fazer o combate a um incêndio seria legal? Seria interessante. Então talvez poderia ser providenciado. Uma balaclave, um óculos ampla visão, um capacete. Então alguns casos aí. E você vai chegar à conclusão do que você precisa através do seu plano de atendimento à emergência que a gente falou lá no primeiro módulo. Então você vai, através dele, descobrir quais são os incêndios que eu poderia ter aqui, como que eu iria atuar e quais os equipamentos que eu preciso. Então aqui nós temos outros EPIs, ó, como jalecos, né, mais completos aí, roupas que seguram o incêndio mesmo, roupas anti-chama, luvas, né? Então qual a luva adequada? Essa luva aqui é uma luva anti-chama, essa aqui já é uma luva mais tradicional, né, uma luva de vaqueta. Então você vai ter que fazer uma análise de risco ali para definir qual calçado, por exemplo, você definir. Como você definiu a luva aqui o calçado. O fato é que você vai definir todos os EPIs. Então que você tem botas, né, específicas aí para o corpo de bombeiro, para o brigadista, aquele brigadista que vai na linha de frente. Calçados de segurança para o dia a dia. Então tudo isso você vai definir junto à sua empresa. Né? Com certeza envolver o técnico de segurança, uma consultoria, alguém da área aí com mais experiência. Proteção respiratória, então se nós estivermos preparados para situações de emergência, nós vamos entrar num local cheio de fumaça para retirar uma vítima. Eu preciso de uma proteção respiratória. Não tem como eu fazer isso sem essa proteção. E também teria outras proteções, outros respiradores mais simples, né? Somente para particulado, como esse azulzinho, para gases aqui, como esse outro modelo semifacial. Então, seriam essas possibilidades. Aqui nós vemos ainda alguns pontos sobre a questão dos extintores e aonde eles são eficientes. Então, no incêndio classe A, o que é mais eficiente? O uso da água. O PQS, pouco eficiente, né? E o CO2, pouco eficiente. Então, aqui são os extintores. No classe B, estamos falando dos líquidos inflamáveis, né? Dos líquidos combustíveis. Água eu posso usar? Não. PQS, eficiente. CO2, eficiente. Classe C. Então, dá uma pausa agora e recapitula isso que nós vimos no item anterior ali, dá uma checada, é importante você entender isso e ter clareza de onde usar cada um dos extintores.
Comentei isso anteriormente, mas aqui fica um reforço, porque é um dos pontos mais importantes. Você tem que lembrar disso, ter clareza sobre isso. Então, nada melhor do que dar uma estudadinha a mais, tá bom? Um ponto importantíssimo que eu gosto de reforçar e quero mostrar para vocês nessa tabela é aqui, ó, tempo de descarga. Um extintor de água, você tem em média 60 segundos de uso dele. Uma vez que você acionou, 60 segundos. Você vai acionar o extintor basicamente 2 vezes. Você tira ele do local, faz um teste, vê se ele está funcionando, vai para o combate, aciona e não solta mais. Simplesmente nesses 2 momentos. Vamos deixar, tem um vídeo muito bom aí na plataforma mostrando na prática o uso desses equipamentos. Olha o PQS, pó químico seco, só tem 15 segundos para você agir. E o CO2, 25 segundos. Esse número vai variar, é claro, porque você tem extintor de PQS de 4 kg, 6 kg, 12 kg. Então aqui nós estamos um exemplo dos mais tradicionais, dos portáteis. Então, por exemplo, CO2 aqui, 25 segundos, estamos falando de extintor do quê? Extintor de 6 kg, né? Então você tem que observar também isso, mas o que eu quero que fique para você aqui como aprendizado? Você tem pouco tempo, o extintor ele tem uma capacidade de apagar a princípio de incêndio, mas você tem que saber usar. Você tem ali 15 segundos, 60 segundos para utilizar. É o suficiente? É o suficiente, com certeza é o suficiente, mas você tem que estar bem preparado. Posso usar 2 extintores? Pode, tenho 2 brigadistas, estou atuando, o outro brigadista já vem na retaguarda, acabou meu extintor, ele vem e usa o dele. Pode ser feito também. Lembrando que nós nunca saímos do princípio de incêndio após zerar o extintor. Quando nós percebemos que esse extintor está acabando, nós já vamos saindo de costas, a gente nunca dá as costas para o fogo, sempre olhando para o fogo, abaixando a cabeça, se protegendo, mas percebeu que o extintor está acabando, já vai se afastando ali. Legal? Pessoal, é isso, esse módulo aqui, o módulozinho mais curto, e a gente já se encontra aí no próximo módulo.